Quando nós vamos falar sobre a atividade de mineração de areia, hoje representa o terceiro ou segundo maior recurso natural utilizado no mundo. Há uma conotação de que o licenciamento ambiental é um entrave para o desenvolvimento. A Scarpa devoniana é um exemplo disso, não é? Até onde você pode ir com o espaço minerário. A Scarpa devoniana é uma estrutura de relevo aqui no estado do Paraná que separa a área do primeiro planalto, que é o planalto onde se situa, né, a região metropolitana de Curitiba, do segundo planalto ou planalto dos Campos Gerais. É uma unidade de conservação que ela está na categoria de uso sustentável. Uma das atividades de mineração que são mais numerosas e que mexem com volumes incrivelmente grandes no mundo todo é a extração de areia, e que já é tido como uma matéria-prima que começa a ficar rara em diversos países do mundo. A Scarpa devoniana são montanhas de arenito que, a partir de um processo industrial de esfacelamento, podem se tornar uma areia de boa qualidade. Quando nós formos analisar como que está acontecendo o tema mineração na área da APA da Scarpa devoniana, eu acho que é interessante, né, mencionar o exemplo da mineração Jundu. Porque no processo todo de trâmite para que se chegue lá no final da história, com autorização para que essa mineração efetivamente faça a extração da areia, existem documentos que eles têm que apresentar, né, o estudo do impacto ambiental, e no texto que eles apresentam tem um ponto-chave, que é o de tentar descaracterizar as áreas de proteção ambiental como unidade de conservação. A partir da existência de uma lavra, você tem que mitigar impactos, você tem que corrigir os impactos depois da lavra e compensar esses impactos lá no final. O bem-estar da sociedade envolve um mosaico equilibrado, harmonizado de atividades econômicas e que precisam ter limites, seja mineração, agricultura, pecuária, atividades industriais, construção de barragens, o que for. Nós tivemos recentemente, né, nos últimos anos, um movimento, né, muito forte, né, por parte de alguns setores, né, aqui da região dos Campos Gerais interessados em desfigurar essa unidade de conservação, né. E isso acabou resultando num projeto de lei na Assembleia Legislativa que estava prevendo a redução dessa unidade, né, removendo 70% das suas dimensões. O projeto acabou sendo arquivado muito em função de que a sociedade veio, mostrou sua força, a sua união para dizer: nós não queremos que esse projeto vá adiante. Toda atividade de mineração tem uma série de impactos e, em especial, a atividade aqui na região, ela teria como uma das suas principais consequências uma mudança da paisagem, né, um comprometimento do valor de identidade cultural que nós temos, graças à existência desse substrato que nós temos um tipo de solo, um tipo de vegetação que caracteriza a paisagem do tipo campo, né, e aí assim sua fauna, sua flora, e o uso tradicional que sempre existiu aqui na região. Aquilo que a legislação ambiental falava em zoneamento econômico, ecológico, continua sempre atual, porque nós temos que discutir com a sociedade qual é o melhor momento de você fazer a exploração desses locais. A reclamação dos empresários é porque você vai fazer com que ele faça efetivamente o que tem que fazer. Quando você diz, a legislação está muito difícil ou dificulta a atividade econômica, ela não dificulta a atividade econômica, ela dificulta a atividade irregular, que é de mais interessante para a sociedade, que se cumpra a lei. E o que diz a lei na questão da mineração? Vamos diminuir o risco, vamos diminuir a poluição, vamos ver quais são as consequências desse trabalho, vamos minimizar os seus impactos, vamos compensar os impactos que não podem ser resolvidos. Existe um descumprimento do que o licenciamento pede muitas vezes, por falta de fiscalização. Nós temos uma série de situações em que o poder público deveria estar presente, deveria estar atuando
e, ao mesmo tempo, uma política de desestruturação desses órgãos ambientais a partir de uma ilação, a partir de uma percepção que hoje é discurso dos novos governos, de que o licenciamento e a fiscalização, primeiro, tem que ser agilizados e a fiscalização tem que ser amortecida para deixar os negócios correrem. A legislação brasileira é boa. O que nós temos que ver é que quem está do outro lado começa a criar os subterfúgios. Aí vai influenciar no governo, vai influenciar nos conselhos, vai aparelhar, como se fala, vai indicar pessoas que não vão fazer aquilo que a sociedade espera. E vai até o Congresso Nacional pedir o afrouxamento da legislação. Esse tipo de exposição mostrando que a mineração impacta não é uma declaração contrária à existência de mineração. Ninguém vai ter o despautério de entender de defender que a mineração tem que parar de existir. Quando nós vamos falar sobre a atividade de mineração de areia, né, é importante trazer para a sociedade que ela tome ciência que esse é um recurso natural extremamente importante, né, e hoje representa o terceiro ou segundo maior recurso natural utilizado no mundo. Não existe atividade de construção civil sem o uso de areia e uma série de outras aplicações industriais, falando de maneira bem simples, por exemplo, a fabricação de vidro, né? E nós precisamos obter esse recurso de algum lugar. A mineração, ela acaba sendo uma atividade que se presta à construção civil, a mineração de areia. Aparentemente, ela está estabilizada, ou seja, não há uma discussão do poder público e dos grandes empreendimentos sobre mudanças nos padrões de construção e que pudessem planejar ao longo do tempo uma mudança da matriz de matéria-prima, justamente em função da sua carência e dos impactos que ela causa. Os processos de mineração são processos, por mais que conhecidos da engenharia, de muitos e muitos anos. O que os empresários não querem é cumprir aquilo que é mais interessante. Às vezes isso tem um aumento de custos e a empresa normalmente não quer saber de custos, ela quer saber de lucro. E o lucro normalmente não vem em favor da sociedade. Seja mineração, agricultura, pecuária, atividades industriais, construção de barragens, o que for, se houver uma percepção de que os empreendedores têm capacidade de influenciar governos em busca de um ganho maior, nós perdemos o controle. E esse é um exemplo ao qual nós temos que ter atenção, não só para o caso específico da APA da Escarpa Devoniana. Se o órgão ambiental do Estado do Paraná assumir essa interpretação de que as APAs podem admitir de uma maneira ampla e irrestrita qualquer tipo de atividade de extração, eu acho que nós teremos um prejuízo muito grande em escala local, regional e nacional.